Minas agora chegando mais uma vez com uma satisfação imensa para esse encontro gostoso entre eu e você que nos assiste e nos prestigia. Hoje eu converso com o Dr. Roberto José dos Santos, que vai tratar com a gente de assuntos muito interessantes e eu tenho certeza que vai atrair a sua atenção. Um prazer enorme ter o senhor aqui comigo, doutor Roberto. Leda, eu é que agradeço a oportunidade. Então, nós vamos começar falando de um mal que, leiga que sou, mas na minha opinião, tem sido muito frequente e muito constante na nossa sociedade, que é a depressão. Antes de mais nada, a gente pode colocar para a população que 33% da população do planeta Terra teve ou terão transtornos mentais. E dos transtornos mentais, a depressão vem com 20%. Quer dizer, um índice altíssimo, né? Então, realmente, a depressão é o carro-chefe da psiquiatria. Como acontece, como se inicia, quais os sintomas? Bom, a depressão, as pessoas confundem muito com tristeza. Depressão, se nós olharmos o sentido da palavra, é algo para baixo. Então, para nós entendermos direitinho que se trata da depressão, podemos entender que é uma queda no nível da energia da pessoa. A pessoa perde energia e ela realmente chega ao consultório sem energia. E as queixas são tristeza, mas é uma tristeza profunda, que geralmente não tem uma causa aparente. Tem os problemas do dia a dia, mas ela vem, como se surgisse do nada. É uma tristeza intensa, caracterizada por lentidão. E aí eu tenho queda da energia, a lentidão vai ser porque eu estou sem energia. Ela se coloca para baixo, como se realmente ela fosse a pior de todas. Geralmente vem uma culpa por fora, vem um sentimento de menos-valia, né? E essa pessoa, nos casos mais graves, ela tem a certeza que ela não vale realmente nada e ela suicida. A gente tem visto muito caso assim, Sim. né, doutor Roberto? Sim. Me diz uma coisa, quando aparecem os primeiros sintomas, tem como reverter e evitar que se agrave? Então, eu falei para vocês, eu dei uma pincelada geral, né? Mas nós podemos classificar o quadro depressivo como leve, moderado e grave. Os quadros leves, geralmente, eles são problemas do dia a dia, que faz a pessoa perder energia e ela entra no estado depressivo. Ou pode ser o início de um quadro grave, né? Então, se você pegar o quadro no começo, inclusive esses quadros nem precisam de remédio. Só mesmo a psicoterapia, né, uma mudança de hábito alimentar, atividade física, controlar o sono, o estresse, etc. Psicoterapia, principalmente, a pessoa sai, né? Mas os quadros moderados já exigem um tratamento psiquiátrico regular, mais medicação, né? Medicação, por quê? A medicação, ela é interessantíssima, porque ela vai bloquear os sintomas, ela vai dar um tempo nos sintomas para a pessoa começar a fazer o tratamento profundo, que é a psicoterapia, né? Que é o tratamento com o psicólogo, e que o paciente tem muita dificuldade de buscar o psicólogo, porque na cabeça dele, Leda, ele acha que o psicólogo vai dar a resposta que ele não tem. E não é por aí, E né? aí fica difícil. E o papel do psicólogo seria auxiliá-lo a ele encontrar ele a próprio resposta. reverter isso. Isso. Né? Doutor Roberto, esquizofrenia, nós falamos de depressão. Esquizofrenia, transtorno do pânico. Fala um pouco sobre isso, o que difere uma coisa da outra. Bom, então nós podemos começar pelo pânico, para ficar mais fácil, né? Então, para nós classificarmos assim de uma forma grosseira, né? Isso é para o leigo entender, porque essa classificação não existe mais. Mas para nós entendermos assim, a grosso modo, certo, tá? Nós vamos dividir a psiquiatria em 3 blocos. O primeiro bloco nós vamos chamar de neuroses. O que são as neuroses? São as doenças caracterizadas por um processo diferente, onde a pessoa tem certeza, Leda,
que 2 mais 2 são 4, mas ela não concorda. Ela sabe que é. Ela sabe que 2 mais 2 são 4, mas ela não concorda. Olha e aí nós temos os transtornos comuns, que são os da ansiedade, que são vários, o pânico é um deles, né? Ah, tá. E as depressões, na sua grande maioria das vezes. Então, as neuroses são os casos mais leves da psiquiatria. Porque a depressão grave, ela já não entra no quadro mais leve, ela entra no quadro psicótico, que eu vou falar a seguir. Então, as neuroses são caracterizadas geralmente por ansiedade e quadro depressivo, né? O segundo grupo, que é o grupo mais grave da psiquiatria, nós vamos chamar de psicose, onde o indivíduo, na neurose, ele não saiu da realidade. Ele sabe que 2 mais 2 são 4, mas ele não concorda. Ele discorda. É. E aí há o conflito, né? Eu sei que é, mas eu não concordo. E isso aí não é fácil. E aí o segundo grupo, que é o grupo das psicoses, onde o indivíduo sai do trilho, ele sai da casinha, ele sai da realidade. Então, para ele, 2 mais 2 são 5 e não tem conversa. São quadros mais graves, caracterizados pelas psicoses, que são sintomas relacionados ao indivíduo escutar vozes, por exemplo, ao indivíduo se sentir perseguido, onde não existe nada. Ele olhou na televisão lá e o William Bonner deu boa noite, ele falou, tá dando para mim o boa noite, e deu boa noite como se ele estivesse conversando com o William Bonner. Né? Isso aí é esquizofrenia? Isso é uma psicose. Dentre as psicoses, a mais grave, a mais complicada é a esquizofrenia. Por quê? Porque ela começa na idade jovem. Já imaginou um jovem com esquizofrenia? Principalmente nos meninos, os meninos mais novos. E aí? Principalmente com o uso das drogas, né? E aí você vê as consequências. Seríssimas. Seríssimas, né? E a esquizofrenia, Leda, é caracterizada por isso. O indivíduo começa a delirar, ele sai da realidade, se sente perseguido, como se o mundo tivesse contra ele, e geralmente começa na idade jovem e é um quadro que não tem cura. Não tem? Não tem cura. Fala-se paliativo. Cura da esquizofrenia, né? Mas as curas da esquizofrenia, nós não temos documentado que realmente teve a cura. Tem um prazo onde o indivíduo diminui os delírios, diminui as alucinações, não volta a ser como era antes, isso é um dado importantíssimo. Ele tem perdas, né? Irreversíveis, no caso. Exatamente. E aí interroga-se se teve cura, né? Como é que é isso? Eu, particularmente, não acredito que após um surto psicótico, o indivíduo volte a ser o mesmo. Por quê? Porque tem, nem que seja pequenas lesões, mas ficam cicatrizes. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e nós vamos continuar conversando, doutor Roberto, e eu, obviamente, com você. Cancún Biquínis, moda praia, íntima e fitness. Qualidade em um único lugar. Cancún Biquínis, 3242-4034. Então, vamos continuar a nossa conversa. Dr. Roberto vai falar para a gente um pouco sobre síndrome do pânico especificamente. Então, antes de falar de síndrome do pânico, nós temos os transtornos de ansiedade, né? Que são eles, os mais comuns. Transtorno de ansiedade generalizada, onde o indivíduo entra num processo de ansiedade violento, onde ele fica só no futuro, preocupado o tempo todo, inquieto. Nós temos o transtorno obsessivo compulsivo, onde esse indivíduo tem pensamentos invasivos. Esses pensamentos vêm e dominam ele. Ele empurra o pensamento para lá, o pensamento vem. Volta. Mas volta com tudo. Nós temos o transtorno do pânico, que também é, né? E temos os ataques de pânico. Nós temos que diferenciar um do outro. O ataque de pânico é você ter ataques com medo extremo, tá? Mas com um fator causal. Agora, o transtorno do pânico, ele vem do nada. É como se eu tivesse um tigre na minha frente e aí o meu sistema de defesa começa a funcionar de uma forma tão intensa. Então, o que vai acontecer? Pupila dilata,
coração dispara da falta de ar, porque o corpo tem que se reorganizar como se tivesse um tigre na frente. Pode evacuar na roupa, pode urinar na roupa, e a coisa é tão intensa que o indivíduo sente que vai morrer ali, porque o sistema de defesa ele acionou de uma forma muito rápida, e aí o indivíduo tem uma sensação que vai morrer, e realmente é muito ruim. E o Não, deve ser assim, Leda, desesperador. que o indivíduo tem um ataque, vai para o pronto-socorro. Chega lá no pronto-socorro, não encontra o psiquiatra, encontra o clínico. O clínico olha e fala, isso não é nada não, isso sei o quê, vai viajar e tal, isso fica tranquilo, você está tudo bem. Como não é nada? Né? Como não é nada? E aí, vai viajar e o indivíduo vai rolando, aí passa por cardiologista, passa por neurologista, e até que conclui-se que ele foi um ataque de pânico devido a um transtorno do pânico. E aí, tem tratamento, sim, tem medicações, tem um tratamento psicoterápico, atividade física, mudança dos hábitos de vida, alimentação, atividade física. E hoje a gente ouve muito também falar em fulano é bipolar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, o transtorno bipolar, ele chamava antes transtorno, um transtorno psicótico, era uma doença psicótica grave, né? E que o indivíduo ficava em dois polos, num polo agitado e num polo maníaco, e chamava psicose maníaco-depressiva. Hoje, nós sabemos que a psicose maníaco-depressiva é um dos tipos dos transtornos bipolares, porque nós temos basicamente 4 tipos de transtorno bipolar. Então, olha que interessante. Antes, o que se chamava de psicose maníaco-depressiva, que era a transtorno bipolar clássico, hoje é o bipolar tipo 1. Né? E aí, com os estudos, a medicina foi observando que muitos pacientes com depressão não tinham a depressão comum, tinham a depressão bipolar. Bipolar. E o interessante, Leda, é que o tratamento da depressão comum é diferente do tratamento da depressão bipolar. Bipolar. Né? Olha, a coisa é tão grave que o planeta Terra resolveu fazer uma pesquisa. Essa pesquisa foi no ano passado. E no Brasil, o local escolhido foi a Universidade Federal de Minas Gerais. Então, pegaram 200 pacientes que estavam sendo já tratados há longo tempo como depressão. Já carimbado, sacramentado, depressão. O problema comum, dele é aquele. Ele. E refizeram o diagnóstico. 60% eram bipolares tipo 2. Portanto, estavam tomando a medicação errada. O tratamento não era este. E está aí um recado. Depressão, ela pode ser unipolar ou bipolar. E por incrível que pareça, a depressão bipolar ela é muito frequente. Então, se a depressão bipolar ela é muito frequente, nós temos que mudar a nós profissionais, investigar, porque nós podemos estar tratando errado, tratando um paciente bipolar como sendo unipolar. As medicações são diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Doutor, estabiliza o humor e o outro não pode tomar antidepressivo. Olha só. Veja bem. Que é delicado demais, né? Poder pode, mas como coadjuvante e não como medicamento principal. Certo. Diz uma coisa, na sociedade moderna, esses fatores todos que foram conversados até agora aumentaram, se agravaram ou não? É desde sempre? O homem hoje ele é muito estimulado, né? Nós somos muito estimulados. Existe aí uma corrente que estimula você a não pensar. Então você chega em casa, você vai assistir televisão, você tem muitas coisas a fazer, as crianças fazem um monte de curso, então nós somos muito estimulados, né? E essa estimulação, essa correria, essa confusão, porque tem que comprar, porque tem que ter uma posse, entra uma a questão do consumo nisso? De consumo, correria, alimentação errada, tudo isso aí está provado que atrapalha sim a saúde do ser humano. Atrapalhando a saúde do ser humano, vai atrapalhar a saúde mental, né? Agora nós vamos falar da psiquiatria e da espiritualidade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, Leda, eu fui cirurgião 25 anos. Eu parei de operar tem 6 anos, que eu não opero mais, né? E na cirurgia eu vi uma repetição. Muita repetição. Cheguei a fazer 5.000 cirurgias. Esgotou. Aí eu pensei, eu preciso de ver o que eu vou aprender mais.
né? E aí fui para a psiquiatria. E o que me fez ir para a psiquiatria? Entender que o ser humano não é um bolo de carne inteligente. E o ser humano é muito mais que isso. E aí eu fui para a psiquiatria na tentativa de responder para mim isso. E não achei resposta, por quê? Porque a psiquiatria ela é extremamente materialista, né? E a psiquiatria está longe de reconhecer o espírito, mas muito longe, né? No entanto, nós podemos trabalhar em off-label, né? Numa forma mais tranquila, com aqueles pacientes que pensam diferentes, né? Sim. E podemos ajudar, sim, esses pacientes que pensam que nós não somos um bolo de carne inteligente, que nós Tem uma somos outra um visão, né? ser muito mais profundo do que esse corpo físico, e simplesmente o corpo físico seria a roupa desse ser espiritual. Digo, uma das roupas, porque nós temos vários corpos, né? E o corpo material, esse que nós estamos vendo aqui, seria apenas um dos veículos, e por sinal o mais grosseiro, que é o elemento que a medicina atua, de trabalho da medicina, o corpo humano. E a espiritualidade, então, ajuda também no tratamento. Bom, então, a espiritualidade, é difícil você falar. Você sabe quantas religiões existem? 60 mil religiões. Então, é muito perigoso você falar de religião. De religião, né? Então, o que é que eu falo para meus pacientes? Vocês precisam ajudar as pessoas. Vai ajudar as pessoas. Aí, como? Como você quiser. Seja um bom dia, seja dando dinheiro, não interessa. São várias as formas. Vai ajudar. Porque quando você começa a ajudar o ser humano, você vai ver que existe uma grande ligação entre você e ele. Porque quando está tudo bem, Leda, está tudo bem, ninguém nem pensa. Mas quando está doente, você começa a pensar. E aí você vai ver que a espiritualidade é uma realidade. Você está ligado àquela pessoa. Aquela pessoa, você ajuda ela e ela te ajuda. Então, uma das Estabelece formas, a troca, né? A troca. Olha. Então, quando o indivíduo faz esse processo voluntário de ajudar o outro, eu acho que é o grande lance e é o grande remédio para a humanidade. Então, nós precisamos investir no outro, isso aí não tem dúvida. Nós não andamos sozinhos, nós E precisamos do outro. investir no outro é encontrar a felicidade, pelo que eu entendi. Pelo menos buscar o outro, no trabalho voluntário. Para mim, a chave está aí, trabalho voluntário. Ok, esse assunto, aliás, renderia muito mais e é muito importante ter esse conhecimento. Eu só tenho, doutor Roberto, a agradecer imensamente a sua presença no Minas Agora. Que legal. E com certeza nós vamos ter umas outras oportunidades, no plural, para falarmos mais sobre esse assunto tão vasto. Por que não? E tão extenso. Não é isso? Muito obrigada, Eu muito que obrigada agradeço. mesmo. E assim nós encerramos mais um Minas Agora. Obrigada pela companhia.